Olá, galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um programa desse podcast incrível, especial, de 5 anos da ADCG. E hoje nós tivemos a grande e brilhante participação de um pastor queridíssimo, o pastor ministro da palavra, pastor Tiago de Assis. Pastor, é uma honra ter o senhor conosco. Foi uma honra ter o senhor ministrando nesse primeiro dia, abrilhantando a nossa festa. Para nós é uma alegria muito grande ter você conosco. Paz do Senhor, Suelen, paz do Senhor a todos. Uma alegria estar aqui na DCG, viver o que vivemos hoje e fazer parte um pouquinho dessa história emocionante. E para mim eu estou muito feliz mesmo, com o coração radiante em Deus. Amém. Por tudo que nós estamos vivendo aqui. A gente também ficou muito feliz, foi um culto maravilhoso e tinha que ser o senhor no primeiro culto, tinha que ser o senhor para abrir esse primeiro. Posso chamar você, pode, né? Mais fácil, né? Ficar senhor, parecendo muito mais velho. E ter você aqui conosco foi muito especial, foi uma noite incrível e o senhor abrilhantou com tudo. Então, para começar, para iniciar, o pastor Eliel falou algo muito interessante hoje no culto, que você estava no primeiro culto de inauguração da igreja e hoje vindo, depois de 5 anos, no culto de 5 anos especial da ADCG. Qual que é a diferença que o senhor viu, o crescimento que o senhor viu na ADCG durante esses 5 anos, lá do início até hoje? Foi muito bom. 5 anos atrás acontece muita coisa, né? Então, aquele culto, eu lembro, eu até falei com a pastora Elisama, que eu lembro até da mensagem que eu ministrei há 5 anos atrás, que eu falei sobre o Gadareno. E era outra dinâmica, outra história. Apenas estava na visão, no projeto. Estava ainda concebendo o sonho da DCG. Sim. E vim 5 anos depois e ver a organização, ver tudo como o culto flui da perfeição. Sim. A gente vê o crescimento. Então, parabéns ao pastor Eliel, ao pastor Elisama. Parabéns a toda a equipe. Eu até brinquei com o pastor Eliel. Me ensina a fazer equipe como você faz, porque tudo funciona num reloginho e a presença de Deus assim em cada detalhe. Então, amém, de lá para cá, era um bebezinho. Ou seja, estava só um sonho. Hoje a gente já cria a forma, essa visão sendo já algo materializado. Algo que foi gerado ser exatamente. Realizado. Isso é muito bom. Pastor, me fale um pouco sobre o Tiago. Que a gente quer conhecer o Tiago, além do pastor, o Tiago. O Tiago é o filho da dona Maria, de Fátima. O Tiago tem 35 anos, muito bem vividos, né? E é uma pessoa muito... Parece que não, mas tímida. Tem muita gente que acha parece que não, mas eu sou muito tímido. Eu sou daquele tipo de gente que eu entro num voo, eu vou daqui aos Estados Unidos com a pessoa do lado, eu não consigo cumprimentar a pessoa. De tão tímido que eu sou. Não porque eu sou chato, é porque eu sou tímido mesmo. Mas se me der 5 minutos de abertura, eu já fico sem vergonha, já converso bastante. E principalmente, Tiago é alguém apaixonado por Deus. Amém. Eu amo Deus, amo a Jesus, amo o Espírito Santo, que é tudo que eu tenho. Tudo que sou, tudo que tenho é por causa deles. Tudo na minha vida não tem nada a ver comigo. Sim. É eles. Então, se alguém definisse o Tiago, é alguém totalmente apaixonado por Deus. Sim, é perceptível, pastor. Eu sempre falo que ouvir o senhor ministrando é iniciar rindo e terminar chorando. Eu teve uma ministração, eu acho que eu assisti do senhor, acho que foi no culto do senhor de novo, viu? Foi na Mademates. Eu comecei rindo muito. Daqui a pouco eu estava, ai meu Deus, que foi isso? Eu não entendi nem como eu comecei a chorar. Mas para quem não sabe, o pastor Tiago também é pastor de Dourados, da nossa igreja em Dourados, sim, né? E como que é a experiência de ser pastor? É totalmente diferente de ser um ministro da palavra, né? Sim. Porque como evangelista, como conferencista, a gente não conhece, na realidade, o problema do dia a dia da igreja. Eu digo sempre, o melhor pastor que existe não é o conferencista, não é o evangelista, mas é o seu pastor. Você que está assistindo é o seu pastor. Porque o seu pastor tem que pregar todo domingo para você e você não pode enjoar dele. É o pastor que entende, né, o que está acontecendo na igreja. Exatamente. O evangelista prega aquilo. O evangelista é aquele que traz, é o bolo de aniversário. Mas quem dá o sustento é o pastor. Então, para dar o sustento, ser pastor para mim hoje está sendo algo muito, muito bom no quesito de desenvolvimento.
Quem veio pregar hoje e me vê pregar 5 anos atrás, vê que mudou muito. Muda, né? Muito. Hoje você se preocupa mais, não em fazer tantas pessoas celebrarem, mas as pessoas celebrar. Pensar naquilo que elas estão ouvindo. Sim. Então, hoje o Thiago, sou pentecostal, gosto do manto, gosto do fly, mas eu penso muito na mensagem de domingo, sim, na segunda-feira, sim, na terça-feira, na quarta-feira. O alimento para a igreja, né? Exatamente. Então, para mim ser pastor, cuidar, cada dia resolver um problema, cada dia. No mesmo dia, um pastor, ele sepulta alguém, ele apresenta uma criança, faz um casamento, tudo no mesmo dia. No mesmo dia você vive muitas emoções, então é algo muito emocionante e muito especial. E para mim, pastorear está sendo assim, um privilégio, porque Deus me confiou aquilo que ele tem mais de precioso nessa terra, que é a sua noiva. Então eu, como amigo do noivo, eu preciso cuidar com muito carinho, bem da noiva, com né? muito amor, porque quando a noiva chegar para encontrar com o noivo, ela tem que estar preparada. E é uma responsabilidade muito maior do que ser um ministrante, né? Exatamente, não, porque o conferencista, ele tem 5 mensagens, ele prega o ano todo. Exatamente. Cada dia ele prega a mesma mensagem num lugar diferente. Agora o pastor, não. Agora o pastor, se você repetir a mensagem uma vez, os irmãos já olham e falam assim, pastor, eu já ouvi essa mensagem do mês passado. Então, automaticamente, isso te obriga o quê? A estudar. A cavar. Então você tem que cavar. Te faz buscar, né? Exatamente. Porque às vezes o conferencista ele não tem aquele tempo de intimidade com Deus, não tem a busca. Ele pode viver no automático. Isso é perigoso. Demais. Agora, o pastor não. O pastor você tem que ensinar. Você tem que, numa terça-feira, dar uma palavra de instrução, num domingo, trazer uma palavra de celebração. Então, é muita coisa você vive nesse... Aí, no meio disso, você tem que aconselhar um jovem, de repente, você tem que aconselhar um irmão, um casal, aquilo tudo. Então, isso... Você prepara o alimento não pensando em você, mas pensando na necessidade da igreja. O que a igreja... Eu sempre me preocupo. Eu posso estar falando para 10, para 15, para 20. Eu sempre me preocupo. Senhor, o que a igreja precisa ouvir? Não é o que eu quero ouvir. E muitas das vezes eu já mudei mensagem em cima da hora, porque eu entrei não, eu vou falar isso aqui. Se eu pregar essa mensagem aqui, vai virar. Mas na hora o Espírito Santo falar, mas não é essa mensagem que eles estão precisando. Sim. Eles estão precisando dessa mensagem. Sim. E às vezes, Sueli, você prega e não acontece nada. É verdade. Aí você fala, uau. Foi a pior pregação da minha vida. O Senhor mandou eu mudar e não aconteceu nada. Aí passa uma semana, alguém fala, pastor, eu cheguei naquele domingo acabado. Aquela mensagem de domingo mudou, me deu um norte. Você fala, uau. Para mim, é aquele negócio, a gente não vê a semente. Sim. Ela brota e o processo da semente é solitário. É Deus que faz, né? Exatamente. A sua responsabilidade é só plantar, Deus faz o resto. Plantar. Isso é incrível, pastor. E a gente vê a mudança. Nós tivemos o senhor como líder, né? Sim. Tivemos você como líder da Umademates. Sim. E meu esposo sempre fala, gente, da onde o Thiago tira tanta ideia? É surreal, surreal. É assim, ó, vai tirar sangue, vamos reformar uma igreja, vamos fazer. E trouxe um ânimo, assim, gigantesco para a igreja, assim. E a gente admira muito isso em você, porque você sabe fazer muita coisa, mas gerar assim movimento dentro da igreja. Isso é muito legal. E a gente acompanha Dourados, né? A gente está vendo o movimento de Dourados. Sim. É incrível. Eu digo sempre o seguinte, água parada dá dengue. Então você foi coordenadora na época, era líder aqui. Sim. Então chegava em reunião de coordenação. É uma loucura. Era 300 coisas, o pessoal falou, como não vai fazer tudo isso? Eu falei, não, dá, a gente só reservar o tempo, a gente vai acertando. Por quê? Eu penso o seguinte, está muito... Por exemplo, foi em 2019 que nós vivemos aqui na liderança. E a gente não sabia o que ia acontecer em 2020. Então a gente fez tanta coisa em 2019 que acho que supriu um pouco exatamente. De 2020 que iria parar tudo. Eu até brinco com alguns coordenadores amigos que eu vejo e falo, vocês reclamavam tanto e parou, e aí? Né? Agora parou, bom para vocês. Mas eu amo fazer o que eu faço. E faço não por dever. Eu acho que o grande segredo da vida para quem está no ministério é fazer com prazer. Com certeza. Fazer com amor. Sim. Fazer com dedicação e entender que tudo aquilo dali é um propósito. Agora mesmo nós acabamos de inaugurar uma igreja em Dourados. Nós compramos a igreja. A igreja estava 15 anos parada por causa... Um pastor faleceu no púlpito.
Nossa. Entendeu? Então a igreja, o ministério lá, achou por bem fechar. Né? Uhum. E é um distrito, e nós compramos essa igreja, parcelamos até a volta de Jesus, mas compramos a igreja e reinauguramos agora com o Projeto Lucas de Londrina. 200 jovens dentro de um distrito de 3.000 pessoas. Pensa no regaço que foi. Imagina. E no final foi assim, a inauguração da igreja, salvação. E hoje a igreja tem aí, não tem 10 dias, nós já temos quase 40 pessoas. Nossa, lá. Que legal. E para batizar já tem umas 20. Nossa, já tem a metade da igreja. Exatamente, já tem umas 20. Então, tudo isso, onde estavam essas pessoas? Essas almas. Sim. Então, eu sou apaixonado por ganhar vidas, por ganhar almas. E eu digo para os irmãos indolados, irmãos, se daqui a um ano a igreja estiver do mesmo jeito, eu paro de ser pastor. A igreja tem que promover um crescimento. Tem que movimentar, né? Daqui a um ano, você tem que crescer em todas as áreas. Sim. Se você está numa igreja que não te obriga a crescer, se você está numa igreja que é só legal assistir o culto, te engessa, né? Sai fora. Você tem que estar num lugar que te obriga a crescer como ser humano, crescer como casal, crescer na vida espiritual, crescer em tudo. Profissionalmente, crescer em tudo. Sim. Igreja serve para isso. Isso é muito legal ver o crescimento de Dourados, ver o crescimento da igreja, ver o quanto de atividade tem na igreja. É muita atividade. É muita coisa, meu Deus. Tem hora que a Jéssica fala, eu não sei como... De verdade, eu não sei como vocês aguentam. É muita coisa. E o senhor viaja muito. Você viaja demais, todo final de semana quase. Sim, né? Eu viajo de quinta a sábado. Então, aí domingo tem que tem que ser o pastor da igreja. Aí terça-feira eu estou no culto, e segunda, terça e quarta eu dou atendimento. Quarta-feira eu estou sempre em 2 congregações. Nossa. E no domingo, segunda-feira, eu tiro a noite para a família. O senhor dorme? Durmo de vez em quando. Dorme quando possível. De vez em quando. Mas é loucura. Até os irmãos lá em Dourados falaram, pastor, como que o senhor aguenta? Eu falei, não aguento. Não. Mas como já dizia nosso querido saudoso pastor doutor Eliseu, como sabão na mão do lavandeiro, eu tenho que deixar me gastar. Mas é aquilo, né? Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim, eu só descanso quando estiver morto, porque aí não tem para onde fazer. Então, enquanto tiver vida, vamos fazer. Exatamente. Vamos trabalhar. Eu vi, nós temos um pastor lá em Dourados, não é da nossa igreja, da Igreja Batista, e ele falou esses dias em um congresso, e eu estava assistindo, e ele falou que ele tem uma obra missionária, acho que não lembro qual é o nome do país da África, e lá ele foi comprar crianças. Foi para comprar crianças de 3, 4 anos que eram prostituídos. Nossa. E ele entrou dentro do prostíbulo. Nossa. E viu criancinhas, menininhas de 13, 4 anos, 10 anos, 5 anos, 3 anos eram prostituídos. E ele saiu de lá chorando e falou, Deus, o que eu faço? E Deus falou, compre as crianças. E ele pegou todo o dinheiro que ele tinha, vendeu carro, vendeu isso, vendeu aquilo, juntou a igreja para comprar crianças. Comprar direto da família e enviar para um abrigo. Quando ele falou aquilo, eu falei, Deus, eu não estou fazendo nada. Acaba com a gente. Eu não estou fazendo nada. Porque a gente hoje pensa que está fazendo alguma coisa e tem tanta gente precisando. Só que nós não precisamos ir para uma África. Sim. No nosso Brasil, nós vivemos uma realidade. No nosso Mato Grosso do Sul, é uma realidade. Sim. Então, eu acredito que a igreja precisa ser relevante. Sim. E precisa sair das 4 paredes e ser eclésia. Você falou isso no culto, né? Falei. De relevância. Enquanto Dourados pode não ser a maior igreja de Dourados, mas tem que ser a igreja mais relevante. Exatamente. Tem que salgar. Exato. Salgar no quesito temperar. Sim. Tem que ser luz. Tem que ser a diferença. Entendeu? Então, até o nosso lema lá da igreja esse ano é crescer primeiro para o alto. A igreja precisa promover os irmãos a crescerem no seu relacionamento com Deus. Com certeza. Mas crescer para fora. Sim, com certeza. A igreja precisa ser relevante. Na sociedade, exatamente, porque precisa saber o que cremos, como vivemos. Precisa saber que a igreja é um braço de Deus para a sociedade. Sim. Entendeu? Precisa crescer para dentro. Automaticamente, quando crescemos para fora, a igreja vai crescer para dentro, porque esse povo vai chegar. E ao chegar, nós temos que estar preparados para receber esse povo. Com certeza. E precisa crescer para frente. Ou seja, pensar nas próximas gerações. A igreja precisa pensar. E é o que a gente está trabalhando lá esse ano. Vamos crescer para cima, vamos crescer para fora, vamos crescer para dentro e vamos crescer para frente. Porque é o que Deus tem para a gente como igreja. Uau, pastor, isso é incrível. Isso é muito legal de ouvir.
E você é jovem. Sim, eu tenho. Você tem quantos anos? 35. Desculpa, é muito jovem. 35. Muito jovem. Eu tenho 29. Olha aí, nascemos ontem. Ontem. A nossa igreja ela tem um lema: amar, servir e influenciar. E eu vejo que você influencia muitos jovens. Muito jovens. Uma coisa que eu gostava muito de assistir era os seus stories das caixinhas de... E foi primeiro que o André Valadão, hein? Exatamente, para deixar isso bem claro. Foi bem antes. Foi bem antes. E era muito legal ver umas perguntas meio nada a ver, mas a gente via o quanto o povo está sedento de respostas, às vezes óbvias, mas não sabem, né, as respostas. Sim. E, principalmente, o quanto as pessoas estão sedentas de influências. Então, eu vejo que você é uma influência muito grande, não só para o Brasil, porque semana passada estava no Canadá. Então, não só no Brasil, mas o mundo inteiro olha você como um espelho, não só como um preletor, né, mas como um pastor. E o que... para você é ser um influencer, né? Um influencer gospel. É uma responsabilidade. Eu vou ficar com aquela frase do tio do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sim. Então, eu penso muito... Quando você pensa que tem pessoas que seguem você, e isso me dá muito medo. Uhum. Porque, por exemplo, às vezes no meu Instagram eu recebo: pastor, o senhor é minha influência, o senhor é minha referência. Peso, né? O senhor é minha referência. Eu falo: uau, não posso errar. O senhor é minha referência, não posso errar. Então você pensa 10 vezes, principalmente porque eu sou referência que é das pessoas que eu quero mais ser referência, dos meus filhos. Sim. Que são lindos. Eu quero que tipo assim, eu quero que eles olhem para mim e veja assim como Jacó via Isaac e via Abraão. Sim. Eu quero que Deus se revele a eles, assim como se revelava a esses homens. Sim. Porque Deus não falava assim: eu sou o Deus do fulano. Uhum. Não, eu sou o Deus do teu pai. Sim. Automaticamente, quando falava eu sou o Deus do teu pai, Isaac falou: se é o Deus do meu pai, eu aceito para mim. Agora hoje, se Deus se revelar para algumas pessoas: eu sou o Deus do teu pai, muitos jovens falam: então eu não quero. Porque o meu pai é um leão de igreja. Na igreja ele é um santo. É uma coisa. Mas aqui em casa ele não ora, ele não busca, ele responde todo mundo. Ele é bruto, ele é ignorante. Ele nunca deu um carinho na mamãe. Uhum. A gente nunca viu o papai dar um beijo na mamãe. Não, eu quero que, quando Deus se revelar para os meus filhos falem para Deus: não, se o Senhor é o Deus do meu pai, eu quero esse Deus para mim. Porque não adianta nada, eu sempre falo, não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a própria casa. Né? Não, aí vai o fracasso. Não vale a pena, aí não vale. Eu prefiro não ter fama, eu prefiro não ser conhecido, eu prefiro não estar em lugares grandes, lugares famosos, mas ter a oportunidade de ver meus filhos na presença de Deus. Sim. Ver meus filhos. E a gente já vê isso, eu acho tão bonitinho quando ele coloca gravatinha e vai pro púlpito. Ele aceitou Jesus, o Juninho. Pediu para aceitar, aí eu chorei. Aí eu chorei igual um condenado. Eu falei: meu Deus do céu, uma criança pedindo para aceitar Jesus. Entendendo, né, o que Exatamente. E agora o meu pedido é: Senhor, eu não quero que aquele ditado funcione em casa. Casa de ferreiro, espeta de pau. Eu falo: Senhor, eu quero que o Senhor batize os meus filhos com o Espírito Santo. Sim. Quero que o Tiago Júnior, o Tiago Filho, e agora a princesinha que está vindo, eu quero que eles tenham experiências contigo ainda quando crianças. Sim. Porque se eles experimentarem isso quando crianças... Nunca vão deixar, né? Não vão deixar. Nunca. Eu não quero, eu entendo que é a idade. Não entendo que é a idade. Não. Eu quero eles vivendo experiências com Deus. Hoje, a minha preocupação é essa, velho. A gente tem muitos pastores, mas muitos filhos de pastores que não querem olhar nem para a igreja. Até, não querem nem olhar para a igreja. Tem raiva de igreja. Tem ódio de igreja. Porque ouviram os pais, às vezes, falar mal da igreja dentro de casa. Ouviram os pais falar mal do pastor, falar mal do fulano. Automaticamente isso, no subconsciente, uma hora vai aparecer. Sim. Então, em casa, nós procuramos sempre falar bem da igreja. Sim. Falar que a igreja é uma bênção. Falar que fulano é uma bênção. Às vezes, aí quando tá eu e Jéssica sozinha, aí nós abrimos o jogo, falamos algumas coisas que precisam Joga ser faladas. Jogam as verdades para falar. Mas não é todas as verdades que eu preciso colocar na mesa dos meus filhos. Eles não precisam saber. Ainda não. Eles têm que aproveitar a parte boa, a essência da inocência. Eles são muito novos, né? Eles têm quantos anos? 4 e 2. Então, e ainda vem uma princesinha. Vem uma princesinha Querem agora. outra ainda? Um quarto? Mais um e Meu acabou. Deus, 4. A gente não veio para fazer filho, a gente veio para fazer tribo. 4
filhos, meu Deus. 4 filhos. Se vir os 5, que a gente não vai se cuidar, não. Nós não podemos, né? Isso é uma loucura, isso é muito legal. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para a gente encerrar. Tinha várias perguntas, né? Tá legal o papo, né? A conversa foi para o outro lado. Em uma frase, defina o culto de hoje, defina o que a gente viveu nesse dia de hoje, o início. Direcionamento. Acredito que hoje, quem entendeu, compreendeu que Deus está nos direcionando para um tempo extraordinário. Sim. Hoje falamos sobre visão, sobre fé, sobre atitude, sabedoria e determinação. Sim, foi maravilhoso. 5 verdades que podem mudar a vida de alguém que deseja desafiar os gigantes e derrubar os gigantes. Então, eu acredito. Para mim foi importante porque essa mensagem foi gerada hoje, então já me deu uma visão do que eu quero para a igreja de Dourados, que eu quero para a minha vida pessoal, o que eu quero para a minha vida profissional e tudo que eu tenho para realizar. Então, acredito que o culto de hoje foi um culto de direcionamento. Foi maravilhoso, palavra maravilhosa. E agora, eu gostaria que você desse uma palavra para o pessoal que está nos assistindo, olhando para aquela câmerazinha, desse uma palavra de motivação, uma palavra que viesse do coração do Senhor para a igreja da DCG. Continuem, perseverem e não desista. Como eu disse hoje, a visão nos leva a lugares extraordinários. A fé é o combustível para isso. A atitude é o carro que Deus usa, né? A nossa sabedoria é como vamos controlar esse carro. E a determinação é como nós vamos continuar até chegar lá. Então o que eu digo para vocês é o seguinte, não desistam. Eu creio que é só o início do que Deus fará na DCG. Parabéns pelos 5 anos. Logo, logo virá 10 anos, logo, logo virá 15 anos. Se Jesus não voltar aí, vocês vão completar 100 anos e veremos os filhos dos nossos filhos e a paz sobre a DCG. Deus abençoe. Um beijo no coração. Muito obrigada, pastor. O senhor é incrível. Foi um prazer tê-lo conosco. Foi um prazer ouvir o senhor novamente. É sempre um prazer ouvir você ministrando para a gente. Viu? Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Eu amo, eu sempre falo para a Jéssica, eu sou apaixonada por ela, pela mulher que o senhor casou, uma mulher incrível, uma mulher incrível, seus filhos, eu amo a sua família, tenho um carinho muito especial por vocês, a DCG ama vocês demais. Amém, Deus abençoe, tamo junto. Galera, foi isso, esse foi o primeiro de muitos que ainda virão com os nossos preletores dos dias, então domingo que vem, lembrando, às 18 horas, o nosso culto, a nossa continuação dessa festa incrível que você não pode perder. Se você não veio hoje, domingo que vem, venha, convide mais um e esteja conosco. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. E lembre-se, amar, servir e influenciar. Esse é o propósito da nossa igreja. Deus abençoe vocês.